A nossa aula de hoje é acerca dos quadrantes. Nós temos quadrantes. Os eixos do plano cartesiano dividem esse ponto em 4 quadrantes, numerados no sentido anti-horário. Então aqui nós temos o plano cartesiano, olha aqui o eixo X, eixo das abscissas, que nós temos o eixo Y, o eixo das ordenadas, e são divididos em 4. Aqui é o primeiro quadrante, podemos ver, no sentido, numerando ele no sentido anti-horário, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vamos considerar aqui, observando aqui no primeiro quadrante, que se limita aqui dentro, nós percebemos que os valores de x são positivos, daqui para cá, e os valores de y também são positivos. Então, se nós temos o ponto P, onde x é 3 e y é 4, por exemplo, onde está localizado esse ponto P? Podemos perceber que tem que ser no primeiro quadrante aqui, ó, o valor de x aqui, e o de y, 4. Ele vai estar basicamente aqui. Já no segundo quadrante, nós percebemos que os valores de x são negativos, ou seja, são menores que zero. E os valores de y são positivos, nesse caso, são maiores que zero. Imaginemos o seguinte ponto, o ponto P, onde o valor de x é menos 3 e o de y é 2. Esse ponto está localizado aqui, ó, no segundo quadrante, ó, menos 3 e 2. Por isso que temos essa definição aqui, ó, xp, ou seja, o valor de x do ponto é menor do que zero. E o valor de x, e o valor de y do P maior que zero. Aqui nós temos o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, os valores de x são também negativos e os valores de y também negativos. Ponto P, menos 2 e menos 1. Esse ponto está localizado no terceiro quadrante, menos 2 e menos 1. Por isso que temos a definição, ó, a abscissa, esse x, ó, a abscissa do ponto, o valor de x é menor que zero e a de y também menor que zero. Aqui nós temos o quarto quadrante. Os valores de x, aqui no quarto quadrante, é positivo, podemos perceber. E de y, negativo, ou seja, menor que zero. Aqui a definição, x maior que zero e y menor que zero. Olha o ponto P. Esse ponto está localizado no quarto quadrante. Dando continuidade, nós temos aqui o plano cartesiano. Aí nós temos a bissetriz do primeiro, aqui é o primeiro quadrante, e do terceiro quadrante. Na verdade, bissetriz é uma reta, essa reta aqui, ó, uma reta que divide um ângulo. Está aqui essa abertura aqui, esse ângulo, que divide esse ângulo em duas partes iguais. Essa parte aqui é igual a essa. Por isso que nós chamamos de bissetriz. Então, ela está aqui no primeiro quadrante e essa está no terceiro quadrante. Nós chamamos ela de bissetriz dos quadrantes ímpares, ó, do 1 e do 3. Então, essa reta é denominada dessa forma. Já nesse caso, nós temos a bissetriz do segundo e do quarto quadrante, ó, segundo e quarto quadrante. Essa bissetriz é chamada de bissetriz dos quadrantes pares. Está localizado, ó, divide o
o quadrante em duas partes iguais, em dois ângulos iguais, no segundo quadrante e no quarto quadrante. Algo bem interessante que nós podemos perceber é que, vamos pegar esse ponto bem aqui, você chama ele de P. Ponto P, o valor de x, menos 2, e o valor de y, 2. Podemos perceber que os valores de x e de y são o mesmo, o que muda é apenas o sinal. Pegando esse ponto aqui, o ponto, vamos chamar de ponto F. O valor de x é 1 e o valor de y, menos 1. O que muda apenas o sinal. Então aqui nós encerramos a nossa aula sobre quadrantes.